Nosso cenário de hoje é São Paulo, mais precisamente em maio de 2012. Em um luxuoso apartamento na Vila Leopoldina, a vida de um casal aparentemente feliz se desintegrava em segredo. Ele, um empresário do ramo alimentício, herdeiro de uma grande fortuna. Ela, uma ex-garota de programa que ascendeu socialmente, sonhando com uma vida de conto de fadas. O que começou como uma paixão culminaria em um jantar fatídico, uma confissão fria e uma história de desmembramento que pararia o Brasil. Oi, tia aqui, sejam muito bem-vindos ao Mary Fucking Kill, seu novo podcast preferido de True Crime. Então segue a gente aqui no Spotify e se inscreve lá no canal no YouTube, o Jornaralho. Hoje vamos conhecer a história de Elise Matsunaga, a mulher que, em um ato de desespero e fúria, cometeu um dos crimes mais chocantes e midiáticos da história recente do Brasil, assassinando e esquartejando seu marido, Marcos Matsunaga. Então prepara a pipoca, pega o cafezinho e bora pra história de hoje. Marcos Kitano Matsunaga era herdeiro da Yoki Alimentos, uma das maiores empresas do ramo alimentício do país. Rico, bem-sucedido e com uma vida social ativa, Marcos parecia ter tudo. Elise Araújo Kitano Matsunaga, por outro lado, tinha uma origem bem diferente. Nascida em Shoppingzinho, no Paraná, Elise chegou a atuar como garota de programa e enfermeira antes de conhecer Marcos. O relacionamento deles começou de forma inusitada. Marcos era um cliente de Elise. A paixão, no entanto, floresceu e o que muitos poderiam ver como um amor improvável resultou em um casamento em 2009. O casal vivia em um luxuoso apartamento na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. Tiveram uma filha, Manuela, o que parecia selar a imagem de uma família feliz e completa. Entretanto, por trás da fachada de opulência e felicidade, o casal Marcos e Elise era marcado por desconfianças, brigas e acusações de infidelidade. Marcos Matsunaga era um homem que gostava de sair, de viajar e de festas. Elise, por sua vez, começou a se sentir insegura e negligenciada. Ela suspeitava que Marcos a traía, e essas suspeitas se tornaram cada vez mais fortes. Em busca de provas, a Elise contratou um detetive particular para seguir o Marcos, e o que ela descobriu confirmou seus piores medos. Marcos estava tendo um caso extraconjugal. A relação deles já estava abalada, mas a descoberta da traição foi o estopim. Na noite de 19 de maio de 2012, Marcos e Elise estavam sozinhos em casa. A filha Manuela estava na casa dos avós. Eles pediram uma pizza para jantar e, de acordo com a versão de Elise, uma discussão acalorada teve início durante o jantar. Elise confrontou Marcos sobre a infidelidade, a briga acabou escalando e Marcos teria dado um tapa no rosto de Elise. Foi nesse momento que Elise pegou uma pistola Taurus calibre 380 que o próprio Marcos guardava em casa e atirou nele. O tiro atingiu a cabeça de Marcos, levando-o à morte instantaneamente, segundo a perícia. A Elise, em desespero, entrou em pânico, afirmou que agiu em legítima defesa, alegando que temia por sua vida após a agressão de Marcos. Mas o que aconteceu depois do assassinato chocou ainda mais a opinião pública. Elise não chamou a polícia, ela não pediu socorro. Em vez disso, ela se trancou no apartamento com o corpo do marido. Nos dias seguintes, em um ato de frieza calculista ou desespero extremo, Elise Matsunaga desmembrou o corpo de Marcos. Utilizando uma faca de cozinha e um cortador de carne elétrico, que segundo ela foi comprado para facilitar o corte de frangos para a filha, Elise esquartejou o corpo em 7 partes. Ela colocou os pedaços em 3 malas de viagem e em algumas sacolas plásticas. No dia 21 de maio, 2 dias depois após o crime, ela contratou um carro e dirigiu até Cotia, na Grande São Paulo. Lá, em uma área de mata às margens da rodovia Castelo Branco, ela se desfez dos restos mortais de Marcos. O desaparecimento de Marcos Matsunaga foi notado por sua família, que acionou a polícia. Aí as investigações começaram, imagens de câmeras de segurança do prédio mostraram Elise entrando no elevador com as malas sozinha, o que levantou suspeitas. A ausência de Marcos era estranha e sua família sabia dos problemas no casamento. No dia 27 de maio de 2012, após a descoberta de partes de um corpo em Cotia, a polícia conseguiu identificar os restos mortais como sendo de Marcos Matsunaga. A investigação rapidamente apontou para Elise como principal suspeita. Confrontada com as evidências, Elise Matsunaga confessou o crime. Sua confissão detalhada e fria chocou o país. Ela narrou com precisão como atirou no marido e como desmembrou o corpo.
Durante o julgamento, em 2016, Elise Matsunaga manteve a versão de que agiu em legítima defesa. A defesa tentou argumentar que ela era vítima de um relacionamento abusivo e que a traição a levou ao limite. No entanto, o Ministério Público sustentou que o crime foi premeditado e que Elise agiu com frieza ao ocultar o corpo e tentar se livrar das evidências. A perícia e as provas apresentadas no julgamento foram cruciais. O laudo do legista contestou a versão de Elise sobre a legítima defesa, indicando que um tiro foi disparado a queima-roupa e que, pelas características da cena, Marcos já estava dominado quando foi alvejado. Além disso, a forma meticulosa como o corpo foi desmembrado e descartado, sem rastros imediatos, indicava um certo planejamento, ou pelo menos uma determinação em encobrir o crime. Em dezembro de 2016, após mais de 5 anos do crime, Elise Matsunaga foi condenada a 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Posteriormente, a pena foi reduzida para 16 anos e 3 meses de reclusão. Ela deixou a penitenciária feminina de Tremembé em 2022, depois que uma decisão judicial concedeu liberdade condicional. O caso Elise Matsunaga levanta uma série de questões complexas sobre relacionamentos, traição, desespero e a natureza humana. O que leva uma pessoa a cometer um crime tão brutal? Foi um momento de fúria incontrolável ou um plano cuidadosamente executado? Independentemente das respostas, o caso Elise Matsunaga continua sendo um dos mais emblemáticos e perturbadores da história criminal brasileira. Um lembrete sombrio de que os segredos mais profundos podem se esconder por trás das portas de qualquer lar, mesmo os mais luxuosos. Esse foi mais um episódio de Mary Fucking Kill, seu novo podcast preferido de True Crime. Então, se você gostou desse episódio, segue a gente aqui no Spotify e se inscreve no nosso canal lá no YouTube, Jornaralho. E a gente se vê no próximo episódio. Beijão!